Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui novamente para a gente reforçar a nossa aprendizagem sobre a filosofia moderna e quero só dizer a vocês que se inscrevam na nossa página, curtam o nosso vídeo e hoje tem muita discussão bacana. A gente vai falar sobre Renascimento, eu vou citar o Renascimento e vou falar sobre os filósofos modernos que surgiram a partir desse grande movimento que marcou a história da humanidade, tá bom? Roda a nossa vinheta e daqui a pouco a gente começa a nossa discussão. Bom, vamos lá. Hoje eu tenho um grande desafio, que é fazer um breve panorama do que foi a filosofia moderna, do que foram os pensadores da filosofia moderna para você, tá bom? Eu já assumo que é impossível a gente fazer essa discussão rapidamente, em menos de 2, 3, 4 horas de aula, mas eu vou trazer para vocês algumas questões centrais que são fundamentais para que você possa estudar por conta própria, tá bom? Bom, então o que é importante que você saiba é que a filosofia moderna surgiu após o Renascimento. Como eu falei no vídeo anterior, e aí eu vou colocar o primeiro vídeo aqui embaixo nos comentários. Como eu falei no vídeo anterior, o Renascimento foi um movimento cultural, artístico e econômico, né? A gente poderia dizer um movimento social que resgatou o pensamento antigo, a filosofia antiga, né? E rompeu com o pensamento medieval. A gente estudou ao longo da história da filosofia que houve um momento em que a filosofia se voltou para fundamentar o pensamento religioso, né? As discussões giravam em torno da religiosidade da humanidade. É a filosofia patrística, que inclusive você pode fazer essa pesquisa e é muito interessante a gente ver a produção daquela época. Tá bom? Mas aí os tempos mudaram, o Renascimento aconteceu e surgiram formas diferentes de se pensar. Durante o período do Renascimento, as grandes universidades começaram a produzir grandes pensadores, né? Os livros começaram a ser traduzidos, as pessoas começaram a circular pelo mundo e a Igreja Católica começou a perder o papel e a importância a importância central que tinha naquela época. Então, surgiram as leis da matemática, por mais que os cientistas e os teóricos, os matemáticos, os físicos, os astrônomos, eles fossem perseguidos pela Igreja Católica, o conhecimento fica, né? Muita gente foi morta, muita gente foi perseguida, considerado ateu, considerado bruxa, muitas mulheres consideradas bruxas, a literatura foi amplamente caçada, mas isso não impediu, não proibiu o mundo de ter esse alvorecer, né? Na verdade, esse renascimento. O renascimento não foi barrado, tá bom? Uma das consequências do renascimento foi que o mundo saiu do feudalismo e entrou onde? No modo de produção capitalista. Essa transição, o Renascimento marca essa transição. Óbvio que uma série de processos por toda a Europa aconteceram, a gente pode citar Revolução Francesa, a gente pode citar Revolução Inglesa, a gente pode falar da Reforma Protestante, a gente pode falar a própria Revolução Industrial, o surgimento da máquina, da energia elétrica. Tudo isso aconteceu, né? E o pensamento não cabia mais dentro daquela caixinha que a Igreja Católica dizia que era. O pensamento não podia ser mais dogmático. E aí a ciência se expandiu pelo mundo, tá certo? E aí eu vou trazer para vocês aqui brevemente, já estou avisando, brevemente, um breve resumo dos principais pensadores modernos. Isso, os filósofos modernos. A gente podia deixar de começar por Descartes. René Descartes, ele é o primeiro pensador moderno, foi o pai da razão. Então, se ele foi o pai da razão, é porque ele rompeu com o pensamento que vinha anterior a ele, que era o pensamento dogmático. Ele era matemático, filósofo e refutou todas as formas subjetivas de se pensar e se compreender o mundo. Então, Descartes acreditava, o pensamento cartesiano, como a gente chama, acreditava que apenas por meio da racionalização
da vida e das coisas, a gente consegue compreender corretamente, compreender, romper com a forma de se pensar antes a ele. E aí a máxima dele que todo mundo conhece, já deve ter ouvido, ou visto, lido em alguma coisa, algum livro, penso, logo existo. Então, a partir do momento que nós sabemos que pensamos, que somos seres pensantes, nós tomamos conhecimento de que nós existimos. Se você, ao longo da sua existência, não pensa sobre você, não pensa que você pensa, você não existe. Olha só, que bacana, né? Para ele, todo o universo material poderia ser explicado por meio das leis da matemática. Matemática, como era fundamental que ele... não seria diferente, né? Ele teria que compreender o mundo por meio da matemática mesmo, tá bom? Ele nasceu em 1596, então veja só, a título de comparação, 1596, o Brasil foi descoberto em 1500 pelos europeus, né? Foi colonizado pelos europeus. Em 1500, o Brasil só tinha 96 anos quando ele nasceu. Na França, ele teve uma enorme contribuição no desenvolvimento da ciência como um todo. Ele ainda é estudado amplamente porque as contribuições filosóficas dele fundamentam diversas áreas, tá certo? E aí agora eu vou falar para você de um outro pensador, David Hume, Hume, David Hume, para você fazer sua pesquisa, para você ter autonomia de pesquisar e encontrar outras fontes, certo? Ele, se as nossas interpretações são importantes, nós precisamos pensar sobre uma forma como pensamos. Hume é o pensador do pensador. Ele é o filósofo que pensava sobre quem pensava. Como é que nós pensamos? Como é que é construída a nossa forma de perceber o mundo, a nossa compreensão e a nossa forma de nos olharmos. Então, Hume ele é fundamental para a gente compreender que o processo reflexivo, o processo de pensamento, ele é construído a partir de uma série de dispositivos. Então, nós precisamos pensar que dispositivos são esses que nos constituem, né? Que influências são essas, que universo é esse? Tá bom? Ele nasceu na Escócia, em 1711, construiu sua base de pensamento na reflexão da capacidade humana de pensar, de sentir e de priorizar as coisas que o cercam. Então, Hume foi o pensador, eu estou falando de modo geral, a produção dele é muito ampla, mas se a gente pudesse sintetizar, ele é o pensador do pensador. Então, ele pensou sobre as pessoas que pensam, sobre nós que somos intelectuais, sobre nós que fazemos a interpretação da realidade, tá bom? E aí, um outro pensador que eu não poderia esquecer, né, que é talvez um dos mais influentes no pensamento contemporâneo, que é Immanuel Kant. Kant é um filósofo fundamental para a filosofia moderna e para a contemporânea. Então, ele nasceu na Prússia. A Prússia hoje não existe, é aquela região da Alemanha, aproximadamente ali aquele contexto, tá bom? Aquele território, em 1727. E hoje, viveu os contrastes da ideia do empirismo. Kant, o interessante de compreender Kant é que ele tentou fazer o elo entre o empirismo, que é aquela forma de perceber o mundo apenas pela experiência. O empirismo é que o pensamento faz o pensador. Aliás, a experiência faz o pensador. O interessante de Kant é isso. É ele tentar unir a ideia do empirismo com o conhecimento racional. O conhecimento racional, que era esse conhecimento que estava rompendo com o conhecimento anterior, né? Então, é como se ele tentasse compreender as experiências subjetivas e a necessidade de racionalização da vida. Tá bom? E aí, as reflexões de Kant giram em torno de quatro bases filosóficas, 4 eixos, né? Que são, a primeira, a mecânica do saber. Como é que o saber funciona? Como é que as relações de poder que estão envolvidas com o saber, as relações de
a própria a constituição do saber, as relações sociais, as relações econômicas, em que giram em torno do saber. O segundo eixo dele é a ética. Ele faz uma discussão fundamental sobre a ética. A terceira é a religião e o quarto é a natureza do sentido estético. Ele faz uma análise sobre estética, tá certo? Beleza? E aí a gente segue adiante, porque a gente não tem tanto tempo, eu poderia ficar com vocês aqui 2 horas, 3 horas, mas a gente precisa seguir. O próximo pensador é Hegel. Hegel é fundamental para a gente discutir a sociologia, tá bom? A sociologia clássica, né? Os pensadores clássicos influenciaram demais, foram influenciados demais por Hegel. Hegel é o conhecido como o idealista alemão, né? Georg Friedrich Hegel. Hegel nasceu em 1770 e é considerado o expoente máximo do idealismo alemão do século XIX. Ele teve profunda influência sobre o pensamento de Karl Marx e sua formulação sobre o materialismo histórico. Então, o idealismo é aquela forma de compreender o mundo de que as ideias fazem a realidade. Basicamente, em linhas muito gerais, de forma muito redutiva e muito simplista. O idealista é aquele que acredita que as ideias são capazes de movimentar o mundo. E é aí onde entra Marx. Marx é um crítico de Hegel, mas ele, óbvio, precisou ler, compreender, aceitar o pensamento hegeliano para poder fazer sua crítica. Marx diz o contrário. A realidade material, eu já estou adiantando o conteúdo, o próximo é Marx. A realidade material constitui a realidade subjetiva. Então, a nossa subjetividade, ela vem da nossa realidade material. Hegel já diz o contrário. Está meio parecido com o pensamento weberiano, culturalista, mas aí é uma outra discussão que a gente vai fazer em um outro vídeo. Tá bom? Então, Hegel influenciou Nietzsche, influenciou Marx, influenciou Jean-Paul Sartre, né? A razão de propor a negação, em razão de propor a negação do pensamento de Kant. Então perceba, gente, que um pensador, ele utiliza os fundamentos do pensador anterior ou do seu contemporâneo e a complementa, né? Então, desse movimento se faz, esse movimento dialético, que se faz essa mutação do saber. O saber se altera ao longo do tempo. Por isso que a filosofia bastava um filósofo para explicar tudo. Bastava um cientista para explicar tudo. Mas não, eles se complementam, tá certo? E aí a gente poderia dizer que Hegel tentou fazer algumas discussões básicas sobre, se a gente pudesse classificar, a gente diria que, eu digo a vocês que Hegel produziu na área da lógica, na área do direito, na área da religião, estou aqui na minha colinha, na área das artes, na área da moral, da ciência e da própria filosofia. Hegel tem uma contribuição muito forte na filosofia de modo geral, tá bom? E aí a gente vai para aquele pensador que eu tenho uma grande admiração, até por formação, que ele é um dos pensadores que conseguiu constituir o maior arcabouço teórico, filosófico, sobre o contexto moderno, após a pós-revolução industrial. Ele conseguiu analisar, inclusive, o que resultou o que resultou da Idade Média, o que foi esse processo de transição, que foi exatamente onde ele viveu esse momento de transição da Idade Média ele analisou da Idade Média para a Idade Moderna, né? O nome dele é Marx, todo mundo sabe. Karl Marx foi um grande pensador, um grande teórico, sociólogo, filósofo, e aí jornalista, e aí eu evito dar essas classificações para não tentar enquadrar o pensador em uma categoria só, ou monopolizá-lo em uma área só. A sua contribuição foi fundamental para a gente constituir a maior arcabouço crítico do modo de produção capitalista. Marx nasceu na Alemanha em 1818, ele foi um filósofo alemão, e aí eu iria dizer novamente as profissões dele, não vou dizer, porque ele tem um leque de atuação muito grande, e aí
ele desenvolveu o maior arcabouço teórico da sociologia, tá certo? Então, esses pensadores são os pensadores que são fundamentais. Marx desenvolveu a teoria da alienação de classes sociais, lutas de comunismo, socialismo, revolução. E agora é fundamental para você ir atrás desse conhecimento e descobrir